Fala, Dev, tudo bem? Aqui é o Daniel da Satya Pass. Se você quer aprender a desenvolver dashboards em HTML5 dentro do Sankhya, fique nesse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como a gente consegue desenvolver essa solução. Antes de a gente iniciar o desenvolvimento em si, deixa eu te contextualizar o fluxo, tá? Dentro do consultor de BI, a gente tem diversos componentes e um desses componentes é o componente de HTML5. Caso você queira desenvolver no Sankhya, então, fora do padrão que a Sankhya tem, né, de gráficos, de tabelas, então a gente consegue utilizar esse componente. Por quê? Que ele é como se fosse um coringa, né? Porque lá dentro a gente consegue desenvolver, utilizando HTML, a estrutura que a gente precisar. Então, exemplo, eu imagino que você está desenvolvendo alguma coisa, alguma tabela dinâmica, alguma coisa que, que, que quer apresentar de forma diferente do que existe na Sankhya. Então, a gente vai usar esse componente. Tá, beleza. Agora a gente entendeu esse fluxo, tá? A gente já tinha feito um vídeo aqui no canal sobre o HTML5 lá atrás. Lá atrás, quando a gente não tinha ainda IA mais fácil que nem tem hoje, né? E, e lá eu mostrei pra vocês como é que a gente consegue construir o nosso dashboard. Bem simples, menu com tabelas, mas mais padronizado, né? A gente tinha uma ideia, a gente implementou aquilo. A gente criou com CSS, JavaScript, a gente foi nos modelos manuais, né? Nesse vídeo a gente vai desenvolver com a inteligência artificial. Mesmo que você não tenha conhecimento sobre HTML, JavaScript, CSS, a ideia é que você consiga sair desse vídeo aqui já com o seu dashboard construído e uma ideia, uma base muito sólida para que você consiga desenvolver, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui agora. Aqui o nosso foco é sempre trazer conteúdo voltado em desenvolvimento Sankhya. Então, desenvolvimento de dashboards, personalizações, Java, API e muito mais. Então, se inscreva aqui no nosso canal, é muito importante para que a gente consiga entender que o nosso conteúdo está agregando no conhecimento de vocês, tá? Então, curta, compartilhe e comente aqui também, beleza? Então, vamos iniciar o nosso desenvolvimento. Vamos lá. Nosso objetivo aqui, então, vai ser o seguinte: a gente vai criar o nosso dashboard. O nosso foco vai ser utilizar os portais. Então, vou falar que vai ser como se fosse um dashboard de vendas. E nesse dashboard de vendas, o nosso foco aqui é que a gente vai ter um cabeçalho. Então, aqui a gente vai ter um cabeçalho. E esse cabeçalho vai trazer... Cabeçalho... Que vai trazer o quê? Num nota, né, que é o número da nota fiscal. O parceiro, empresa, natureza e valor total. A gente clicou sobre a linha, a gente vai quebrar em uma outra linha aqui embaixo, tá? Isso aqui, eu foquei mais nesse modelo. Por quê? Porque quando a gente fez nosso primeiro vídeo, muita gente ficou com dúvida referente a isso. Como a gente clica em um componente em cima e atualiza o componente de baixo? Então a ideia é que nesse vídeo a gente consiga sanar essas dúvidas, ó. Então aqui vai ser no nota, código do produto, a gente pode até colocar sequência, né? Sequência, código do produto, quantidade, valor unitário e valor total. Acho que é o suficiente, tá? Então, o que que a gente vai ter que desenvolver? A gente vai ter que desenvolver esse primeiro componente em HTML. Depois a gente também vai desenvolver esse segundo componente em HTML, ó, esse segundo componente em HTML aqui, esse primeiro, esse segundo. E lá no construtor de componente de BI a gente vai utilizar duas grids para a gente poder fazer essa separação, tá? Então vamos lá, vamos para o desenvolvimento para a gente começar a implementar esse fluxo. Então, para a gente poder desenvolver essa estrutura do mock, né, só HTML, JavaScript, CSS, a gente vai usar o GPT. E aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou falar assim, ó, seja um desenvolvedor sênior e implemente dois HTMLs. HTMLs. 5 responsivo. Tá? A ideia é que ele seja responsivo para o celular. O primeiro vai ser uma tabela que traz os dados. Eu pensei em colocar num nota, não vamos colocar já de informação, né? Número único, número nota, número NFE, parceiro
no caso, o cliente, né? Cliente, empresa e valor total. E um botão abrir detalhes. O segundo HTML vai ser uma tabela filha que mostrará os dados. Sequência, código do produto, quantidade, valor unitário, valor total. Beleza. Então vamos pedir ele para gerar outra coisa. Na verdade, eu ia colocar para ele gerar tudo num só HTML, mas ele gerou aqui pra gente. Vamos esperar ele implementar o nosso fluxo para a gente poder simular, ó. Tá criando algumas coisas aqui. Vamos aguardar. A gente pode pré-visualizar, ó. Então aqui a gente consegue ver o nosso fluxo. Não gostei muito, não. Gere uma segunda versão. Quero um título chamado Dashboard de Vendas mais bonito. Vamos ver se a gente consegue algo mais bonito aqui para a gente poder seguir no nosso desenvolvimento. Então, se você tem essa ideia, já tem uma ideia do que você vai desenvolver, é muito mais fácil a gente poder solicitar para que ela consiga implementar para a gente, tá? Aqui eu estou fazendo algo bem simples, tá? Bem passo a passo mesmo, bem básico, para que vocês consigam entender esse fluxo para a gente poder desenvolver. Vamos pré-visualizar. Ó, agora ficou bem melhor. Ó, então aqui ele tem um título, aqui ele tem um resumo de faturamento, aqui ele tem lista de vendas. Beleza, tá ok. Mas nosso foco vai ser somente esse. A gente vai tirar esses menus, que o nosso foco nesse vídeo especificamente só para mostrar para vocês como é que funciona esse fluxo, né? E as tabelas, vamos olhar aqui. Agora ele gera o segundo. Vou até baixar esse mock aqui, esse formato. E aí agora a gente vai só pegar essa estrutura aqui, que ele vai fazer nosso filho, e a gente já vai pro VS Code para a gente poder implementar. Mandar um playzinho. Itens da nota, beleza. Já deu para a gente ter uma visão. Vou baixar os dois. Vou abrir aqui o primeiro. Vou abrir o segundo. Então aqui a gente vai tirar esse menuzinho. A ideia é que seja somente essa lista. Ao clicar sobre esse item, ele vai abrir esse segundo, que vai ser somente os itens. Também a gente vai tirar isso aqui tudo. Agora a gente já tem essa visão, agora vamos para o VS Code para a gente poder implementar. Acabei de abrir o VS Code, vim aqui em arquivos, abrir pasta, eu já abri as minhas pastas aqui. Você vai ver que vai ter aqui uma pasta chamada modelo, tá? Esses outros aqui eu não vou mostrar, até porque foi que a gente implementou no nosso curso da plataforma da SatyaPass. Se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento Sankhya, desenvolvimento de dashboards, APIs e muito mais, conheça a nossa plataforma, tá? Lá a ideia é que a gente consiga te entregar exemplos reais, exemplos que você vai utilizar no dia a dia no seu desenvolvimento, tá? Mas vamos continuar aqui. Esse modelo foi o que a gente baixou lá no Sank. Então, se a gente vier aqui no nosso Sank, ó, e vou abrir o consultor de componentes de BI. Aqui dentro, você vai ver aqui em cima, a gente tem 3 pontinhos, ó, que tem alguns modelos que a própria Sank disponibiliza para a gente poder utilizar. E é esses modelos que tá aqui no meu VS Code. Por que que eu coloquei aqui? Para facilitar ainda mais esse entendimento. Então, vamos fazer as primeiras mudanças que a gente precisa aqui, ó. Então, aqui, nesse HTML aqui, ele tem o topo, que é o header, né? Lá os itens. Aqui tem essa section de KPIs aqui, né? Que são os menuzinhos. Vou tirar esse item, vou deixar somente tabelas. Vou vir aqui, ó, vou abrir esse arquivo, só pra gente ver, ó. Então, eu tirei esse fluxo. Agora a gente pode ir para o segundo. Vamos lá para o segundo HTML. O segundo a gente vai tirar também o topo, a gente não quer o topo, essa seção, e a gente também não tem essa seção de informações. A única seção que a gente quer é a seção dos itens. Então vou abrir as seções dos itens aqui que a gente já tirou. Ó, então tá funcionando já corretamente o nosso fluxo. O próximo passo que a gente vai fazer é converter esses itens. Vou renomear ele para cabeçalho e o outro para itens. Beleza.
Você vai reparar que aqui a gente tem alguns modelos, né? Os modelos que a Sank já disponibiliza pra gente. Eu vou copiar isso e vou colar. Só que antes disso, a gente tem que gerar esse documento nosso em JSP. Vou copiar, colar. Ó, então vou colocar cabeçalho.jsp e vou copiar e colar também o item. Vou chamar item.jsp. Beleza, no cabeçalho JSP, vou vir aqui no modelo, vou copiar esse modelo que a Sank tem. Posso até separar aqui, ó. Criar uma pasta só para HTML, outra pasta só para JSP. Mas vou vir aqui no cabeçalho, vou colar esse conteúdo. Vou vir no item também e vou colar esse conteúdo principal. Aí aqui a gente também tem que abrir o quê? A gente tem que abrir chamar esse SNK load para a gente carregar a nossa biblioteca. Então vou abrir esse SNK load aqui debaixo dos links mesmo. O item também debaixo dos links. Beleza, então agora a gente já tem as primeiras configurações que a gente precisa fazer. O próximo passo que a gente tem que fazer é criar a nossa query para a gente poder utilizar essa query pronta no desenvolvimento, tá? Eu vou abrir agora o Sankhya. Vou vir aqui no Sankhya, vou abrir o DB Explorer. Vai ser algo mais rápido, tá? Meu foco aqui não é mostrar para vocês como é que a gente consegue implementar isso. É o HTML5 em si. Então, deixa eu só copiar quais são as principais componentes que a gente vai usar aqui, porque eu já esqueci. Então, a gente tem os itens, que a gente vai pegar isso. E a gente também tem o cabeçalho, que a gente vai pegar aqui. Ó, o cabeçalho é essas informações. Então, vamos lá. Então, já vamos criar nossa query mais rápida aqui, ó. Select. Caso você tenha alguma dúvida, a gente tem aqui no nosso canal vídeos falando sobre essas tabelas, como a gente consegue construir essas tabelas mais detalhadas, bem devagar, para que vocês consigam assimilar e entender como é que funciona esse fluxo. Vou colocar tgf cab, inner join tgf par, onde par.codepark é igual a cab.codepark. Dá outro inner join aqui com tsemp, emp, onde emp.codemp é igual a cab.codemp. Aqui a gente tem o que? São essas duas informações. E aqui eu vou fazer um filtro. Where tipmov é igual a v, então tipo de movimento que é igual a v. E status nota é igual a L. Só quero as notas confirmadas. Aqui eu posso pegar o quê? No nota, empresa, no caso, empresa aqui, o cliente, né? par.codepark, par.nomepark. A gente quer empresa, emp.codemp e emp.razão social e VLR nota, que é o valor total. Se a gente executar esse fluxo, ó, vamos recortar isso aqui, executar, pegar onde está o erro, tgf cab, ó, tsemp, beleza, emp.codemp, escrevi errado. Beleza, tudo aqui, tudo funcionando. Próximo passo é criar a query do filho, né, dos itens. Então, aqui que eu vou fazer? Criar uma nova linha aqui, nova consulta, vou criar select, from tgf ite, que é a nossa tabela de itens, ite, vou dar um inner join tgf pro, que é a tabela de produtos, pro, onde ite.codeprod é igual a pro.codeprod. Where no nota aí vai ser um no nota que a gente passar, vou pegar um exemplo específico aqui que é o 67, vou colocar ite.codeprod, na verdade ite.sequência, ite.codeprod, pro.deskprod, ite.qtdneg, ite.vlr.unit, ite.vlrtot. Então agora a gente tem aqui a referência, tá? Alguma coisa errada. TGF inner join, TGF pro, que passou um pro a mais. Beleza, então a gente criou aqui o nosso fluxo. Agora a gente vai voltar no nosso código para a gente poder aplicar isso aqui no nosso VS Code. Vamos lá. Então, com o VS Code aberto, vou pegar um modelo que a própria Sencha disponibiliza. Não é esse, que esse aqui é com JavaScript. Eu quero pegar um exemplo. Pode ser esse aqui, ó. Exemplo completo. Vou pegar o contato, parceiro, vou copiar e colar. Então, essa aqui é a nossa query que a gente vai usar. Esse é o modelo, tá?
Vou vir aqui e vou colar ele aqui em cima, ó. Depois do bora aqui, a gente já pode colar, tá? Recapitulando, esses arquivos aqui eu baixei lá no nosso consultor de componente BI e coloquei ele aqui só para a gente ter ele como referência para a gente utilizar no nosso desenvolvimento e facilitar, tá? Então, o primeiro passo é copiar essa query, colar ela aqui. Não coloca ponto e vírgula, que vai dar erro, tá? Não, aqui é sempre sem ponto e vírgula. Aqui a gente já pode criar o quê? O nosso parâmetro. Então, vamos vir no nosso consultor de componente de BI, vou dar um mais, vou colocar aqui, ó, dashboard, vendas, YouTube. Aqui vou pegar o HTML5, vou jogar para cá e salvei, tá? Então, até agora a gente não fez nada aqui dentro. Vou vir em parâmetros e vou colocar p, underline período. Vou chamar aqui de período, ó. Vou colocar como requerido, salvar o último valor. Ok. Agora a gente vai voltar aqui e vou já parametrizar. End, cabe.dtneg, between, eu quero que ele traga as informações de acordo com o período que a gente passar. P underline período.ini, end P underline período.fim. Aqui a gente esqueceu dois pontos, um ponto. Isso, os dois pontos. Então, assim que a gente passa os parâmetros de período no Sankya. Aqui a gente pode chamar isso aqui de cabeçalho. E aqui a gente fez nosso cabeçalho. Beleza. Então, no cabeçalho JSP, agora a gente precisa percorrer essa query setando as informações. Então, posso vir aqui e pegar um modelo que a própria Sankya também disponibiliza, ó. For each. Então, eu já vou explicar o que é esse for each. Eu vou vir aqui onde os itens se repetem, ó. Aqui já se repete, ó. Então, vou retirar, né? Porque esse aqui era só um mockzinho para a gente entender, saber como é que funciona. Beleza? Agora aqui em cima eu vou colar o nosso for each. Reparem que ele já gerou aqui em VS Code já automaticamente o final do nosso for each. E o que seria esse for each? Seria um for. Seria um loop. Ele vai percorrer linha a linha e vai substituir, no caso, nesse for each primeiro, ele vai só percorrer as linhas. Aí depois a gente vai usar um outro item aqui dentro que vai percorrer as colunas. Vai pegar a informação da coluna e vai aplicar no nosso dashboard. Certo? Beleza, então aqui for each. Primeira coisa que a gente tem que fazer é alterar o nome do nosso for each. Aqui em cima, a gente volta aqui e pega, ó, cabeçalho. Então a gente desce aqui embaixo e substitui cabeçalho.rows. Então ele vai percorrer as linhas e vai dar criar uma variável chamada como row, como linha, tá? Primeiro passo é esse. Agora a gente volta no código e pega aqui C dois pontos, ó. Então vamos voltar aqui no nosso cabeçalho. E aqui a gente vai substituir, ó. C dois pontos, alt, value e tem esse padrão, tá? E eu te explico aqui esse padrão. C alt quer dizer que ele está fazendo a saída dos dados. Value é o valor que a gente vai setar e é o valor da nossa coluna. Então, sempre que tiver o nome da coluna aqui, a gente pode utilizar aqui embaixo. Nesse caso, vou chamar aqui de NuNota, que aqui ele está passando um número único. E a gente pode ir seguindo. Ó, vou dar até um tabzinho aqui para a própria IA nos auxiliar. Beleza. Então seria só copiar e colar, tá? Copia, cola. E aqui a gente vai colocar o nome das nossas colunas. Então, o número NFE é NumNota. Então tá aqui na nossa query, NumNota. O nome do parceiro é nome park. Então tá aqui nome park. O nome da empresa, razão social. Valor total é VLR nota. Então ele substitui pra gente. E aqui a gente tem um botão de abrir detalhes, certo? Então, daqui a pouco a gente volta para esse botão. Vamos fazer a mesma coisa agora lá no item. Eu vou copiar essa query, vou vir aqui no item e vou substituir aqui em cima, ó. Vou colar aqui. Agora a gente pode pegar a nossa query de itens que a gente tinha criado, ó. Sequência, beleza, vamos copiar. A gente cola aqui. Agora a gente não precisa propriamente no nota, que vai ser por parâmetro, certo? O que a gente pode fazer? Pera aí, antes de a gente fazer isso, vamos fazer o seguinte: vamos compilar isso, vamos subir no Sankey o nosso primeiro zip, e depois que a gente subir, a gente sobe no Sankey pra gente testar, tá? Um ponto importante. Então, vou abrir até o Finder, ó. Se você tiver no Windows, você vai clicar no WinRAR mesmo e vai zipar no ponto .zip. Aí você consegue subir no Sankey. Se você tiver no Mac, não faça isso aqui não, tá? Não comprima aqui não, que não vai funcionar, vai dar erro.
Se você estiver no Mac, o que você vai fazer? Você vai abrir o terminal, abrir aqui o nosso terminal, e aí você vai abrir essa pasta que a gente está usando como base de referência. Vou dar um CD aqui, vou abrir essa pasta, ó, essa aula YouTube, vou puxar, arrastar para cá, ls, agora a gente consegue ver o nosso código. E aí você vai colar esse comando que eu vou te passar aí, tá? Vou deixar na descrição. Primeiro ele faz o quê? Ele vai remover, se tiver algum arquivo chamado zip, e vai criar o zip de todos os conteúdos aqui dentro. Você vai chamar esse projeto de projeto.zip. Ó, então ele veio e criou aqui o nosso modelo. Projeto.zip. E aí esse projeto.zip que a gente vai subir no Sunny, ó. Eu vim no construtor de componente BI, eu vou subir nosso arquivo, ó. Projeto, não é esse, peraí, projeto, opa, não é esse aqui é uma pasta de teste, é esse aqui, ó, aula YouTube, projeto, subi. Beleza, eu subi ele. Aqui no caso eu coloquei, mas tá errado, tá? Vou remover, ou no caso eu posso vir aqui, ó, quantidade de colunas e colocar duas. Porque a ideia é que a gente tenha dois componentes aqui dentro. E aí eu posso arrastar também esse segundo pra cá. Salvei. E vou subir o nosso zip. Na verdade, a gente já subiu, né? Aí a gente clica sobre ele duas vezes e seleciona qual é o arquivo que ele vai exibir naquele HTML. Nesse primeiro vai ser cabeçalho.jsp e no segundo vai ser itens.jsp. A gente pode salvar, vamos pré-visualizar. Vamos ver aqui se vai dar certo. Ó, vou colocar um período aqui bem 2026 até o dia 15. Então aqui a gente já criou. Ó, já tá funcionando. Ainda não tá do jeito que a gente quer, né? Ele subiu aqui, tirou o nosso íconezinho, ó. Não tá bonitinho não, mas vai ficar. Beleza. A gente criou aqui esse fluxo que vai mudar depois que a gente passar o botão. Aí daqui a gente clica aqui e atualiza aqui embaixo, tá? Mas aqui em cima já atualizou os dados, ó. Então já tá trazendo o número único da nota, o número NFE, o cliente, a empresa, o valor total. Beleza, tá funcionando. Agora, o que que a gente vai fazer, tá? O que que a gente precisa implementar? A gente precisa implementar um argumento. A gente clica sobre ele, ele vai abrir o item de baixo. Beleza, mas a gente não criou ainda a nossa query de baixo ainda. Mas o que que a gente vai fazer? Eu vou vir no nosso construtor de componente BI, ó, vou clicar em argumentos e vou criar um argumento. Vou chamar aqui no nota. Esse no nota, a ideia é que a gente venha usar esse argumento para a gente poder passar essa informação aqui para baixo, tá? Então a gente criou o nosso argumento, agora a gente vai voltar no nosso VS Code. Salvar aqui, né? Vamos lá pro VS Code de novo. Beleza. A gente vai fazer o seguinte. Antes de eu criar esse fluxo, eu vou vir aqui no modelo que a Sunny disponibiliza, ó, modelo contatos, e vou copiar essa query. Tá? Vou copiar essa query e vou jogar aqui no item. Por quê? Porque aqui já tem um componente que a gente precisa. Ó, então a nossa query principal aqui em cima. Vou colar ela aqui, ó. Tirar essas linhas. Ó. E vou deixar igual o modelo que a Sunny tem, ó. Where, copiar ele, colar ele aqui. Ó, então só peguei as informações e substituí as informações que a Sunny tem aqui. E aí, ele tá falando assim, request get atributo, né? Ele vai pegar esse atributo, o atributo que foi selecionado pelo parâmetro, pelo argumento, que aqui então vai ser no nota. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer como a gente tinha feito, ó. No nota vai receber no nota, igual aqui, ó. Ele tá falando que no nota vai receber o parâmetro do argumento no nota, dessa maneira. Então ele tá recebendo no nota, e se não, ele não vai exibir essa query em si, tá? Não vai exibir o fluxo. Aqui a gente pode ordenar pela sequência, se a gente quiser, sequência. E beleza. Então, em tese é isso aqui que a gente vai fazer. Próximo passo que a gente tem que fazer, a gente pode até olhar, olha aqui no modelo da Sunny, ó, contato, ó. Ó, então aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai percorrer então as linhas, é a mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente, ó. Então vamos lá, vamos fazer o for each aqui. Vou voltar aqui em nosso item. E é onde que a gente vai seguir, vai fazer isso? Aqui, ó. Aqui é as linhas que se repetem, certo?
Aqui são as linhas que se repetem, ó. E eu vou vir cá e vou colar o nosso for each. Opa, C for each. Nesse caso, peraí. Ó, vamos voltar aqui de novo. Contato, ó, C for each. Copiar, colar. Vamos no item JSP, cola ele aqui. Aqui vou dar o fim para ele aqui embaixo, né? Eu abri e vou finalizar a tag. E aqui a gente vai substituir. Eu vou dar até um tab aqui para ele substituir para mim no VS Code, ó. Então eu vou vir cá em cada linha dessa e vou copiar. C, Alt, Value, aí vamos colocar o mesmo campo que a gente tem, ó. Sequência, código produto, código prod, produto, descrição, quantidade, QTD-neg, valor unitário, VLR unit e assim por diante. Então a gente fez aqui o fluxo. Reparem que aqui, ó, a gente pode renomear isso aqui para itens. Itens. E aí a gente consegue colocar também como itens. Beleza, em tese aqui tá tudo certo já. O nosso objetivo então é clicar em cima e atualizar embaixo, certo? Agora a gente precisa fazer o quê? Uma atualização. No nosso botão, a gente tem que criar um evento de clique, tá? Esse evento de clique, a gente vai precisar criar os parâmetros. Se você não sabe, a gente tem essa lista de parâmetros que a gente consegue chamar, ó. Open Level, a gente abre um novo nível. Ó, Refresh Details, que a gente vai usar, que vai atualizar um item de baixo. Open Page, abre outra página. External Sync, e aí a gente tem outros pontos aqui. Reparem que nosso próprio exemplo da Sankhya, ele traz pra gente aqui, ó, o nosso clique que a gente vai usar. Então, em parceiros, a gente vai vir aqui, ó, vou copiar esse script, vou colar ele aqui no cabeçalho, ó. Vou colar o nosso script aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um refresh details. Então, aqui vai chamar abrir detalhes. Aqui vou chamar no nota. Refer details, aqui daqui a pouco eu mostro para vocês. E aqui a gente vai substituir, ó, no nota, que é o parâmetro que a gente vai passar para o nosso item de baixo. Ó, então a gente substituiu. Então, recapitulando, a gente abriu o detalhe, criou uma função, que ao clicar sobre ele, ele vai fazer isso, vai criar uma query, um JS, né, uma variável aqui no formato de JavaScript, e a gente vai passar esse objeto aqui dentro, tá? Se você não lembra o que é isso, a gente pode vir aqui de novo, ó, copiar, ele está esperando o quê? Um componente da Sankhya e os parâmetros, que é o objeto. Agora a gente vai voltar aqui, nosso cabeçalho JSP, e aqui a gente vai pegar esse nome do HTML, né, essa informação do nosso componente lá dentro do nosso construtor de componente BI. Vou vir aqui, construtor de componente BI, vou abrir aqui o XML, e aqui embaixo a gente tem, ó, a gente tem o primeiro container, que tem um arquivo JSP, e a gente tem o item. E aqui embaixo, ó, tem um ID, ó. ID HTML5 underline 02C. Esse é o ID que a gente vai passar lá. Então, vou vir aqui, vou colar ele aqui. Beleza, então aqui tá tudo certo. Agora a gente precisa fazer o evento do clique. Então, não sei fazer o evento do clique, eu venho aqui, posso pegar aqui o próprio exemplo da Sankhya em parceiros, desço aqui embaixo, copio esse onClick aqui, ó. Copiei esse onClick todo, volto o nosso código e colo o nosso onClick. Beleza, só que aqui muda alguma coisa, né? Aqui é abrir detalhes, e aqui onde tem código Spark é no nota. Então agora a gente conseguiu implementar. Beleza, então acho que em tese está funcionando. E agora a gente pode subir esse código para a gente poder simular esse fluxo. Vamos voltar aqui no nosso terminal. Se você tiver no Windows, você dá um zip aí. Se você tiver no Mac, gera esse comando. Vou voltar lá agora. Ó, eu vou subir o nosso código. Projeto, enviar, pré-visualizar. E agora a gente consegue ver aqui. Ó, mas tá um pouquinho feio aqui, né? Vamos diminuir esse detalhe aqui. Salvar, eu acho que nosso título ficou muito grande. A gente pode diminuir esse título, ó. Então, a gente clicar sobre detalhes, ó, ele abre o detalhe, tá? Então, olha que legal. Clicou sobre ele, ele atualiza, dá um refresh aqui embaixo. Vamos mudar isso. Eu achei que ficou muito estranho esse componente aqui. Acho que ele ficou muito grande e atrapalhou até a visualização do fluxo, né?
Então, vou voltar aqui no nosso VS Code. Então, para a gente poder melhorar isso, o que a gente pode fazer? Ó, esse topo, ele não ficou tão bom, né? Porque ele ficou bonito, mas esteticamente aqui ele estava travando o nosso fluxo, né? Então, aqui ele ficou meio que travando. Vai que existem diversas notas aqui embaixo. Então, a gente pode tirar esse topo ou colocar somente um H1 aqui e melhorar esse fluxo. Então, imagine que você não é um desenvolvedor HTML, não tem esse conhecimento. A gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma alteração aqui no nosso HTML e vou tirar isso e vou colocar somente o nosso H1. Vamos ver como é que fica, ó. Vou abrir o nosso código, cabeçalho. Ó, já ficou bom. Já melhorou aqui. Então vai deixar desse jeito. Vamos continuar dessa maneira. Então vou voltar ao nosso VS Code. Vou vir aqui, deixar somente dashboard de vendas. E vamos só tirar esses itens que tá dando problema aqui, né? Esses iconezinhos. Vou vir no item também, vou tirar o nosso iconezinho aqui, que tava aqui. E agora eu vou zipar e vou subir no Sankhya para a gente poder simular. Então eu vou vir aqui no Sankhya e vou subir o nosso arquivo dashboard. E aqui a gente consegue ver o nosso dashboard. Ó, ainda passou aqui, ó. Cadê você? Aqui, ó. Vou remover ele. Vou zipar de novo, vou subir. E agora sim a gente tem o nosso dashboard em HTML5 criado. Ó. Então, assim, caso vocês queiram fazer algum ajuste, algum detalhe, a gente pode ir ajustando aqui o CSS, a estrutura, para a gente poder aprimorar melhor esse dashboard. E aí, pessoal, o que acharam do nosso conteúdo? Espero que tenha agregado no conhecimento de vocês. Nesse dashboard específico, dá pra gente ter feito muito mais coisa. Por exemplo, dá pra ter criado o segundo nível, clicou no botão de baixo, abrir esse segundo nível, e assim por diante, tá? Então, eu quis mostrar pra vocês que dá pra gente implementar esses dashboards com a inteligência artificial, esse layout, e estruturando ele de acordo com o que é a nossa necessidade. Então, espero que isso tenha sido de bom agrado para vocês, tá? Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem, se inscreva aqui no nosso canal, é muito importante para a gente poder entender ou criar novos conteúdos nesse mesmo cenário, nesse mesmo nível de projetos práticos, tá? Esse conteúdo vai estar disponível na nossa plataforma, no Aprenda, então se você quiser baixar esse arquivo, vai estar disponível lá no Aprenda, para que você consiga utilizar ele no seu dia a dia já, esse mesmo formato que a gente desenvolveu, beleza? E no mais seria isso, até o próximo vídeo, até mais.